Fala, meus amigos. Vocês estão bom? Bom ou não? É, Hoje eu vou continuar a estudar com vocês a conteúdo de semelhança, né? A gente começou a estudar esse conteúdo lá em Teorema de Tales, veio trabalhando alguns detalhes nesse conteúdo. Semana passada a gente estudou semelhança de triângulos e hoje, continuando esse estudo, eu vou comentar com vocês sobre o Teorema Fundamental da Semelhança. Basicamente, o que a gente vai ver aqui é o teorema de Tales sendo aplicado em triângulos quando eu consigo encontrar um triângulo dentro do outro e as bases desses triângulos são paralelas. Basicamente é isso. Eu trouxe aqui para vocês, eu estou compartilhando aí a tela do livro. Esse livro é um livro de matemática da Editora Moderna, né? Um livro que alguns alunos meus usam. E olha só, o teorema fundamental da semelhança, o que a gente consegue perceber quando a gente tem é, triângulos um dentro do outro. Então, eu vou até dar uma pintada aqui para vocês verem o que eu estou falando. Então, olha só. Quando eu tenho aqui esse triângulo, estou pintando ele, esse triângulo ADE, ficou bem ruim esse desenho. Esse triângulo ADE, ele é... Ah, já sei. Esse triângulo aqui, ó, ADE, ele está dentro desse triângulo maior, ABC, tá? E aí, o que a gente percebe é que pelas bases ser paralela, então a base DE do triângulo menor é paralela à base BC do triângulo maior, o que a gente pode e consegue provar é que os ângulos da base do triângulo, de um triângulo, semelhante ao é congruente ao outro. Então, olha só, eu tenho que esse ângulo alfa ele é igual a esse ângulo beta, tá bom? E tenho também que esse ângulo gama tem o mesmo valor que esse ângulo θ. Isso me permite fazer comparações entre os lados desse triângulo. E agora a gente vai poder comparar base de um triângulo com base de outro. Tá? A ideia é essa. E aí, como que ficaria isso num desenho? Olha só, vou descer aqui um pouco a tela para vocês verem o seguinte. O que que eu tenho aqui, ó? Vou dar uma diminuída na imagem para a gente poder enxergar melhor. Não, não é aqui não. Deixa quieto. Então, olha só. Tá vendo esse triângulo? Tá vendo essas relações que foram feitas aqui embaixo, ó? AD sobre AB é igual a E sobre AC. O que que ele está falando? Quem que é AD? AD é esse lado aqui, ó. Então ele está colocando que AD sobre AB, que é o lado maior, ou seja, o lado menor sobre o lado maior, é igual a E sobre AC. É igual a E sobre AC. Pessoal, se você lembrar lá de Tales, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Né? Porque eu tenho esse lado DE paralelo a esse lado BC. E aí eu consigo fazer essa relação. O que que muda agora? O que muda é que agora eu consigo também fazer relação entre as bases desses triângulos. Então, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, quando você for fazer os exercícios. Deixa eu só pegar as cores aqui, ó, para poder destacar. O que a gente vai poder fazer é o seguinte, ó. Eu posso fazer AD sobre AB. Não esquece, tá? É sempre um lado menor sobre o lado maior, só que o lado maior todo. Então, eu vou pegar AD sobre AB e eu consigo, galera, relacionar isso com as bases. Então, eu posso falar que isso é igual a DE sobre BC.
E se eu quiser também fazer a comparação do outro lado lá, não tem problema. Eu poderia ter feito AE sobre AC dividido por as setas amarelas aí, DE sobre BC. Então, pessoal, é esse tipo de conteúdo que a gente vai começar a precisar para resolver alguns exercícios, tá? A ideia é essa. E aí o livro traz todas essas explicações. Aí o que eu queria? Vou pegar o primeiro exercício aqui, né? Esses exercícios vocês vão poder resolver depois, mandar dúvidas para mim, tá bom? Quem tiver o livro, quem tiver outras questões aleatórias aí. Como que eu resolveria, por exemplo, essa questão A da 40? Vocês precisam lembrar é que precisa estar falando no exercício que as bases são paralelas. E é isso que ele fala, ó, gente. MN é paralela a BC. Se MN é paralela a BC, quem que é MN? MN é esse lado, é paralela a BC, que é esse lado. Se MN é paralela a BC, a gente consegue usar o quê? O conteúdo que a gente acabou de estudar, o teorema fundamental da semelhança, tá? E aí como que ficaria a montagem da minha equação, né? Aquela regrinha de 3 que a gente faz, como que ficaria? Ficaria assim, ó. Quem que a gente tem de valor? A gente tem valor do 16 e 24. Então, eu vou usar ele para a gente comparar. Então, eu poderia fazer aqui A M, que é 8, sobre AB, que é 8 mais X. Então, ficaria a montagem assim, 8 sobre 8 mais X, igual... Aí você poderia usar essa relação das bases aqui, ó, igual a 16 sobre 24, tá? E aí você tem uma regrinha de 3 e resolveria. Pessoal, então, essa foi a nossa aula sobre o Teorema Fundamental da Semelhança. Se tiver dúvida, estou deixando aqui embaixo, ó, onde que eu estou deixando, gente? Aqui, ó, se você descer um pouquinho embaixo no vídeo, você vai ver nos comentários aí sobre o vídeo. Eu estou deixando meu contato de e-mail, de Instagram, tá bom? Pode me mandar mensagem lá, se tiver com dúvida na teoria. Para os meus alunos que estão assistindo essa aula, vocês têm meu número, pode me mandar mensagem lá também, que eu ajudo vocês a tirar as dúvidas, tá bom? Agradeço demais todos vocês que participaram dessa aula comigo, que assistiram esse vídeo. Se puder, não deixe de curtir, tá? Compartilhe esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Você ajuda muito é um estímulo a mais para quem está criando esse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.